Irmãos, podem abrir as suas Bíblias em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler até o capítulo 3, versículos de 1 a 6. O texto também está aí projetado, os irmãos podem acompanhar. O título das nossas Bíblias, conforme a Almeida atualizada, é Jesus é Senhor do Sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3, verso 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. A fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Palavra do Senhor, querido, aos nossos corações. Esses dois textos nos falam do embate de Jesus com os fariseus acerca do dia de sábado. Eu queria nesta manhã refletir com os irmãos sobre religião versus evangelho. Aqui nós temos um embate entre a religião e o evangelho. A religião representada pelos fariseus, que era o sistema religioso da época de Jesus, e era a religião judaica, ela se caracterizava por uma tentativa inglória do homem alcançar algum mérito diante de Deus. Se de um lado nós temos essa religiosidade extremamente legalista, do outro lado nós temos Jesus com a apresentação do Evangelho, a verdadeira religião, a manifestação da graça de Deus, o descanso eterno, o nosso Shabat. O nosso texto, no capítulo 2, verso 23, começa dizendo que Jesus começou a atravessar em dia de sábado as searas, e os discípulos passavam e colhiam as espigas. Era um dia de sábado, o Shabat. O Shabat era um dos maiores símbolos religiosos para o judeu. A guarda do sábado era algo extremamente importante para todo judeu. E nesse dia de sábado, que era proibido trabalhar, Jesus passava com os discípulos e os discípulos
comiam as espigas por causa da fome, da sua necessidade, e nos diz o texto bíblico, conforme nós vemos em Levíticos 19, verso 9 a 10, a instrução de Deus para que as espigas que caíssem à margem, elas ficassem ali para que fossem colhidas por aqueles que tivessem necessidade. O texto bíblico nos diz: quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, os discípulos, no rigor da lei, não estavam fazendo nada de errado, mas os fariseus, os religiosos, legalistas, diziam que não era lícito fazer isso no dia de sábado. Nos diz o verso 24 que os fariseus advertiram Jesus e os discípulos, e nos diz que eles disseram: vê, porque fazem o que não é lícito no dia de sábado. Devemos lembrar que na época de Jesus, os judeus religiosos estavam completamente longe das escrituras do Antigo Testamento. O que os judeus observavam como lei de Deus era o Talmud. O Talmud era o ensinamento dos rabinos, a interpretação que os rabinos faziam da lei do Antigo Testamento. Só que essa interpretação, ela se distanciou tanto do Antigo Testamento que ela acabou sendo simplesmente preceito de homens. Passou a ser aquilo que os anciãos, os rabinos, diziam que era o certo ou que era o errado. Para vocês terem uma ideia, no Talmud, em particular na Mishnah, que fazia parte do Talmud, haviam 39 atividades que não se podia fazer no dia de sábado. O campo de espiga, por exemplo, devia, aqui no caso, quando Jesus passa por um campo de espiga, devia estar bem próximo de onde os discípulos de Jesus estavam, porque no dia de sábado não se podia andar mais que 1.500 metros. Mas os rabinos então diziam: se não pode ser colheita, o que é que configura colheita? Perguntavam então os rabinos. E os rabinos então diziam: quem colhe erva, inclusive em quantidade mínima, é culpável. E também é culpável quem recolhe um pouco de fruta. E então vejam que isso era a interpretação rabínica que nós encontramos no Talmud. E para os judeus, irmãos, não havia nenhum outro dia senão o sábado, com tantas proibições acerca daquilo que não se podia fazer num dia de sábado. O que vemos aqui é uma atitude convertida, que convertia o homem em servo da lei. O que a lei, de fato, o Antigo Testamento dizia? Êxodo 34, 21 nos fala: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, que quer na aradura, quer na cega. Vejam por que a lei foi instituída, por que Deus deu a lei do sábado. Nós precisamos entender o espírito da lei. A lei impedia a ganância e o perigo de se ignorar a Deus no dia de sábado. A lei também do sábado protegia os trabalhadores de trabalharem demais. E os fariseus consideram que Jesus estava fazendo colheita, e assim ele estava transgredindo a lei.
Mas Jesus e os discípulos não estavam fazendo colheita nenhuma. Eles estavam colhendo as espigas para comer. Os fariseus, eles se concentraram tanto na regra específica que não perceberam a verdadeira intenção da lei, ou como se diz, o espírito da lei. Jesus então diz: eu sou o Senhor do sábado. Vejam o verso 27. E acrescentou Jesus: o sábado, a lei, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, a lei. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. E então Jesus apresenta o exemplo de Davi, que comeu os pães da proposição. Vejam aí o verso 25 e 26. Mas ele, Jesus, então responde aos fariseus, dando o exemplo de Davi. Os fariseus estão acusando Jesus e Jesus responde com a própria palavra. Respondeu Jesus: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Vejam que Davi, ao comer os pães, que era permitido só aos sacerdotes comerem, no lugar santo e também no dia de sábado, Davi, então, ele vai contra a lei por causa da fome que eles estavam passando, ele e os seus companheiros. O argumento aqui é simples, é um argumento que era muito usado pelos fariseus, pelos escribas na época de Jesus. É o argumento que vai do menor para o maior. Se aquele que é menor faz isso, quanto mais aquele que é maior não poderia fazê-lo? Se Davi fez isso, quanto mais Jesus não poderia fazê-lo? Ou seja, se Davi tinha o direito de ignorar provisões cerimoniais devidamente ordenadas, quando a necessidade exigia, não teria Jesus, o Filho ungido de Deus, num sentido muito mais evidente, o direito, sob as mesmas condições de necessidade, de deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados, feitos pelo homem. Esse é o argumento que Jesus usa. O ensinamento dos rabinos, na verdade, é uma interpretação equivocada da lei. O que Davi entendeu? Davi entendeu que o sábado era para fazer o bem. O sábado, o Shabá, é para fazer o bem. Jesus nos diz que Deus criou o sábado para o nosso benefício. A lei foi nos dada para o nosso benefício, para o nosso prazer, para o nosso deleite. O sábado era tempo de alegria. O sábado era tempo de festa. Nós dizemos que o nosso domingo é o dia da festa da alma, o nosso Shabá. O sábado era tempo de regozijo, de adoração, de usufruir da presença do Senhor. Mas para os fariseus, os legalistas, os religiosos, as leis do sábado se tornaram mais importantes do que a própria razão delas existirem. E a leitura que Jesus faz da lei é uma leitura completamente oposta à leitura que os fariseus e os rabinos faziam. E se não se bastasse esse exemplo de Jesus, onde ele fala que ele é o Senhor do sábado, ele usa outro exemplo, o homem da mão ressequida. Vejam aí o capítulo 3 que nós lemos, o verso de 1 a 6, onde Jesus encontra um homem da mão ressequida num dia de sábado, e todo mundo estava querendo acusar Jesus se ele iria fazer o bem ou aquele homem com a mão ressequida ou não. Jesus pede para que aquele homem se coloque no centro
para que todos vejam aquilo que Jesus iria fazer. E Jesus então lhes pergunta: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando ao redor, Jesus então olha ao redor de si, ele fica indignado, nos diz o texto, ele fica irado e condoído com a dureza do coração daqueles homens. E Jesus então diz àquele homem da mão ressequida: estende a mão. E ele estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. E nos diz o texto que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. O versículo 4 que nós lemos nos diz: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la. E eles ficaram em silêncio. O que se pode fazer no dia de sábado? Ou o que se pode fazer no dia de domingo? O dia de sábado era um dia para se fazer o bem, era um dia de descanso, de adoração. Deus deu o sábado ao homem, Ele não deu o homem para o sábado. A lei dizia que não se podia dispensar cuidados médicos a ninguém no dia do sábado, a não ser, exceto em caso de vida ou morte. Mas o que tinha a ver o sábado? O sábado tinha a ver com restauração de vidas, a restauração daqueles que eram menosprezados. O sábado era dia para se revigorar os exaustos, era dia para se curar os feridos. E curar a mão atrofiada era exatamente a finalidade do sábado. Mas os corações dos fariseus estavam tão atrofiados, tão doentes como a mão daquele homem. Jesus então se ira, nos diz o verso 5. Jesus se irou com a atitude maldosa daqueles religiosos, daqueles fariseus. Pensem, a ira em si não é errada. Depende da razão que nos leva à indignação. Nós devemos nos irar contra o erro, devemos nos irar contra as injustiças sociais, devemos nos irar contra as políticas desumanas, devemos nos irar contra um sistema econômico que aflige o mais pobre, o mais necessitado. Mas Jesus, ele olha para os fariseus indignado e com pena. Jesus não era insensível. Jesus, diante da incompreensão dos fariseus, ele se sentia indignado e com ira e se entristecia. Se entristecia, nos diz o texto, com a obstinação do coração duro daqueles homens. E essa obstinação de um coração duro era uma expressão bíblica que se referia à incapacidade radical para se perceber a realidade de Deus. Esse é o homem que já não crê mais. Eu queria então, à luz desses dois textos, fazer essa reflexão sobre a religião e o Evangelho. A religião que oprime, a religião que não liberta, a religião que é um peso, a religião que é coisa do homem, a religião que é uma interpretação plenamente humana, a religião que é uma tentativa inglória do homem tentar alcançar justiça diante de Deus. E do outro lado, o Evangelho, aquele que liberta, aquele que traz paz, traz alegria, aquele que é a manifestação da graça. Jesus, ele não veio acabar com a religião, mas Jesus veio substituir a religião do seu tempo por ele mesmo. Nós temos aqui dois paradigmas. De um lado, a lei, um peso e um fardo, a religião. E de um outro lado, nós vemos
uma outra lei, deleite e dádiva, que é o Evangelho. Na religião você precisa fazer algo para você ser aceito por Deus. Na religião você precisa obedecer. Na religião você precisa ser bonzinho. Na religião você precisa ser perfeito. Ao contrário, no Evangelho, o Evangelho nos diz que porque eu sou aceito, eu obedeço. Porque eu sou uma nova criatura, um nascido de novo, eu obedeço à lei. No Evangelho, a obediência é uma resposta ao amor de Deus por nós. Porque eu sou aceito, Deus me torna perfeito. Não é a lei que me torna perfeito, é Deus que me torna perfeito. Para os religiosos fariseus, eles achavam que eles eram perfeitos diante de Deus por cumprirem a lei. Não, a lei não tinha essa capacidade de tornar o homem perfeito diante de Deus. Só Deus poderia transformar um coração de pedra em um coração de carne. Mas Jesus disse que ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Por quê? Porque a lei é boa, a lei é agradável, a lei é perfeita. Mas nós não temos condições de cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei e nós cumprimos a lei em Cristo. Calvino gostava de dizer que a lei nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz ao cumprimento da lei. Jesus, queridos, é o Senhor do sábado. E Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, por causa da lei. De sorte que o Filho do homem é também Senhor do sábado. O que é o sábado? O sábado é descanso, sábado é sossego, sábado é paz, sábado é shalom. Sábado é refrigério, é alegria, é celebração, é intimidade com Deus. Quando Jesus diz que Ele é Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o próprio sábado. É interessante quando Jesus entra na sinagoga, lá em Lucas capítulo 4, e Ele abre o livro da lei, e Ele abre no profeta Isaías, quando Isaías diz que o sábado é um dia para que os cegos pudessem enxergar, o sábado era um dia para que os oprimidos fossem livres, o sábado era um dia de alegria e de festa, e ali Jesus diz em Lucas capítulo 4, eu sou o sábado, Jesus é o nosso Shabá. Jesus é o cumprimento do sábado. O sábado é um sinal da eternidade. Sábado é um sinal do descanso eterno, conforme Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Sábado, o nosso Shabá, é um dia especial. Tem um autor evangélico chamado Emmett Fox. Ele escreveu um livro, O Sermão da Montanha, e nesse livro, muito interessante, ele diz assim: chegou o momento de o homem fazer de cada dia um Shabá espiritual, encarando e executando todas as coisas sob um prisma espiritual. Quando o homem, queridos, foi expulso do jardim do Éden, ele não foi expulso de um lugar físico, ele foi expulso de um momento, de um instante, de um tempo, ele foi expulso do Shabá, ele foi expulso do descanso eterno. Depois de Deus ter criado Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no Shabá. E quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Shabá, do descanso eterno. E o que Jesus faz? Jesus nos leva de novo ao Shabá. Uma coisa interessante, religião cansa, porque religião é trabalho, enquanto que o Evangelho nos faz descansar. Evangelho é graça. Jesus disse que Ele era o Senhor do sábado. Ninguém nunca
antes disse isso. Jesus disse: eu sou o nome de Deus, Jesus é Deus. Jesus veio anunciar o fim da religião. Vejam aí o capítulo 3, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Haviam judeus que apoiavam Herodes. Herodes era o governador, um homem sórdido, corrupto, mau, e Herodes representava um grupo secular, pró-cultura grega. Eram inimigos dos fariseus. Os fariseus, os religiosos, inconformados com o governo opressor, zelosos pelos princípios morais e éticos. Mas aqui, por que aparecem os herodianos? Os herodianos e os fariseus se unem contra um objetivo comum, o secular e o religioso. O secular, os herodianos, e o religioso, os fariseus. Ambos contra uma causa comum, um inimigo comum, que era Jesus. O Evangelho de Cristo, portanto, nos mostra que ele era uma ofensa tanto para os religiosos quanto para os seculares. E não pode ser aceito nem pelo moralismo e nem pelo relativismo. Ambos são os próprios salvadores e senhores de si mesmos. Os herodianos de mente aberta, relativistas, aonde você é que decide aquilo que é certo e aquilo que é errado. Os fariseus, os moralistas que auto se justificavam, ambos se achavam bons e os outros eram maus. Ambos achavam que não precisavam de médico, não precisavam de Jesus, o Evangelho. Quero concluir. E na minha conclusão, quero lembrar aos irmãos que Jesus via as menores leis do Antigo Testamento, uma expressão do amor do Pai que ama o ser humano. Para que o sábado, a festa, o sábado era uma festa, seja santo, ele deve revelar a misericórdia de Deus. Deve ser sinal de liberdade, como foi a libertação do Egito. O sábado é uma memória da liberdade e da salvação. Jesus nos libertou, nos salvou, ele é o nosso sábado. No Shabá não existe nada opressivo. O Shabá é alegria, é a memória do Deus que liberta. E lembrem-se, Shabá não é religião. Shabá não é um monte de regrinhas que nós devemos cumprir no dia do Shabá. Shabá é evangelho, Shabá é alegria, Shabá é festa da alma, Shabá é antecipação do descanso eterno. Portanto, a lei que Jesus dita, ela revela a bondade do nosso Deus. E com autoridade Jesus impõe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Queridos, sábado é o nosso domingo que aponta para o descanso eterno. Quero terminar com uma história, um diálogo entre uma mulher pagã e uma mulher cristã. Esse diálogo nos é contado pelo pastor Timothy Keller, no seu livro A Cruz do Rei. Livro maravilhoso, A Cruz do Rei. Nesse livro, Timothy Keller faz uma análise maravilhosa do Evangelho de Marcos. E ele nos conta nessa passagem o diálogo entre uma pagã, uma religiosa e uma mulher cristã. A pagã diz para a cristã: ouvi dizer que você é religiosa. Não é assim que o povo fala dos crentes? Ah, você é religioso. E essa pagã disse para ela: ouvi dizer que você é religiosa. E a pagã diz: que maravilha. E ela diz: a religião é uma coisa boa.
E a pagã pergunta para a cristã: onde fica o seu templo, o lugar da adoração? Aí a cristã vira para ela e diz: nós não temos templo. Jesus é o nosso templo. Aí a pagã diz: vocês não têm um templo? Mas onde os seus sacerdotes trabalham e praticam seus rituais? Aí a cristã responde: nós não temos sacerdotes para mediar a presença de Deus. Jesus é o nosso sacerdote. E aí ela diz: vocês não têm sacerdotes? Mas como vocês oferecem os seus sacrifícios para alcançarem o favor de Deus? Aí a cristã responde: nós não precisamos de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício. Aí a pagã fica aturdida e, impressionada, ela pergunta: que espécie de religião é essa religião de vocês? E a resposta que aquela cristã dá é uma resposta de que absolutamente não se trata de nenhuma espécie de religião. Jesus é o nosso sábado, a nossa religião. Que Deus, queridos, nos abençoe. Aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.